Olá, meu nome é Erika Yene, eu sou Christian Coach e estou hoje aqui para compartilhar com vocês sobre alguns insights na Palavra de Deus, particularmente hoje em Mateus 14. Em Mateus 14 nós encontramos... Olá, meu nome é Erika Yene, eu sou Christian Coach e estou hoje aqui para compartilhar com vocês sobre alguns insights na Palavra de Deus, particularmente hoje em Mateus 14. Em Mateus 14 nós encontramos 4 temas principais. O primeiro tema diz respeito à fama de Jesus e a história de como João Batista veio a falecer. O segundo tema diz respeito à multiplicação dos pães. Já o terceiro tema é o fato de Jesus ter caminhado sobre as águas e de Pedro ter tentado caminhar sobre as águas e ter falhado. E por último, alguns outros milagres de Jesus que ele fez após todos esses eventos. Então vamos lá. Primeira parte de Mateus 14 fala sobre a fama de Jesus. Depois de tudo que a gente já viu nos capítulos anteriores, as pessoas estavam falando sobre Jesus. Jesus estava curando, fazendo coisas maravilhosas e a fama dele estava se espalhando. E a fama dele chegou aos ouvidos de Herodes. Esse Herodes, eu não lembro bem se ele era filho ou neto daquele Herodes que matou as criancinhas, né? Que queria matar Jesus e não conseguiu. E ele tinha uma história interessante. Ele se apaixonou pela mulher do seu próprio irmão. Fez com que ela se separasse do seu irmão e casasse com ele, né? E isso era contra as leis de Deus. E João confrontou aquele tetrarca com a verdade, né? Para quem está curioso com esse termo tetrarca, o Império Romano dividiu lá a área de Israel em 4 áreas. Então daí a palavra tetra, né? De 4 áreas. E Herodes governava 2 dessas áreas. E cada pessoa que governava uma dessas áreas era chamada de tetrarca. Então, por isso que aqui você ouve essa palavra, tetrarca. E ele ficou muito chateado por ter sido confrontado com a verdade e prendeu João, só porque ele falou a verdade e tentou corrigi-lo e dizer que o que ele estava fazendo era errado, tomando a esposa do seu irmão. E ele não queria matar João porque ele tinha medo da multidão. Ele tinha medo da reação que a multidão teria, porque a multidão amava João, apreciava ele como profeta, e ele temia que se ele matasse João, algo fosse acontecer, algum tumulto fosse acontecer com a multidão. Mas um belo dia, sua enteada dançou perante ele, perante alguns convidados em uma festa, e ele ficou tão encantado, tão embasbacado com ela, que disse: o que você me pedir, eu farei. Então, orientada por sua mãe, Salomé, era o nome dela, pediu a cabeça de João Batista. Aquilo perturbou muito Herodes, ele ficou chateado, mas ele tinha prometido na frente de todos, então ele não podia voltar atrás da sua palavra. Então foi assim que João foi morto, teve sua cabeça decepada e sua cabeça foi oferecida num prato para Salomé, que então levou a cabeça de João Batista para sua mãe. O que a gente pode tirar de insight dessa situação? Primeiro, acho que é importante perceber que mesmo que você seja uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, como era João, que não somente era uma pessoa de Deus, mas era um servo, era um ministro de Deus, que
obedeceu a Deus com toda a sua vida, dedicou toda a sua vida ao ministério de pregar o arrependimento e de preparar as pessoas para a vinda do Messias. Mesmo apesar de tudo isso, ele sofreu injustiças e foi morto. E alguns de vocês podem estar questionando, mas por quê? Não é verdade? Pensem no seguinte, o próprio Jesus, que era filho de Deus, foi morto injustamente, sem ter cometido delito algum. Então, a primeira lição que eu tiro daqui é que a gente não pode esperar justiça nesse mundo só porque a gente segue a Deus e faz o que é certo. Jesus nunca nos prometeu que seria fácil sermos seus discípulos. Pelo contrário, ele disse que nós seríamos perseguidos e rejeitados, que no mundo nós teríamos aflição. Mas a nossa esperança não é nessa vida aqui. Nós não somos desse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. E é no reino dos céus que nós devemos nos focar. A outra lição é que não importa o risco que você corra, você deve dizer a verdade. Foi o que João fez. João poderia ter se esquivado, ter ficado quieto, ter fingido que não viu, não ter dito nada para Herodes, mas ele lutou por aquilo que era justo, por aquilo que era verdadeiro, e ele se colocou de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que ele sabia que era certo, apesar de saber que ele estava enfrentando um tirano, né? Uma pessoa que estava dominando o país e que isso poderia trazer consequências ruins. Passada essa situação toda com João, vieram contar para Jesus. E Jesus ficou triste, provavelmente era seu primo, era um homem de Deus, um homem que estava preparando o povo para o ministério dele, e ele quer se retirar e ficar sozinho. Só que a fama dele está tão grande que todo mundo está indo atrás. Onde eles sabiam que Jesus iria estar, para lá ia todo mundo, e levando seus enfermos para que fossem curados. E não foi diferente, todo mundo foi atrás dele e ele se compadeceu da multidão, embora ele precisasse, quisesse ficar sozinho. Ele atendeu toda aquela multidão. E já era tarde, e ele dá uma missão para os seus discípulos. Ele chega e diz: dá de comer para essas pessoas que estão aqui, porque já é tarde, nós estamos num lugar muito remoto, e eu quero que vocês deem de comer para essa multidão. E os discípulos falaram assim: como? De onde nós vamos tirar comida para essa multidão toda? Tudo que nós temos são alguns peixes, alguns pães aqui, mas não dá para essa multidão toda. E Jesus disse: então traz aí para mim esses peixes, esses pães. E Jesus orou e aqueles pães foram suficientes para alimentar toda a multidão, e aqueles peixes também. Então, qual o insight que eu tiro dessa parte de Mateus 14? O insight que eu tiro daqui é que muitas vezes Deus vem com uma ordem, uma missão para nós. E nós pensamos assim: o quê? Como? Eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho o talento necessário, eu estou numa situação assim, assim na minha vida que não dá, tenho outras prioridades. Mas a gente precisa lembrar que quando Jesus nos dá uma missão, Ele também dá os meios para que nós cumpramos. Talvez realmente nós não tenhamos todos os recursos, nós não tenhamos todo o talento que seria necessário, mas o nosso pouco na mão de Jesus pode ser multiplicado. Então, quando Ele te der uma missão, não olhe para o que você tem e para a pequenez do que você tem ou para a pequenez de quem você é, mas olhe para o poder de Jesus e para quem você pode se tornar nas mãos de Jesus, né? Ele pode não só multiplicar coisas, mas também
ampliar o teu poder, ampliar o teu talento e fazer de você uma pessoa assim muito influente e poderosa para realizar aquilo que Ele quer que você realize. Então, a terceira parte é aquela parte em que Jesus se afasta, né, da multidão. Finalmente ele consegue ficar sozinho. E a gente vai ver isso em muitas partes de Mateus. Jesus se isolando. E ele se isola para ter comunhão com Deus, né? Para estar preparado, para refletir, para pensar. E todos nós precisamos desses momentos, né, a sós, conosco mesmo, com Deus, em reflexão, em oração, para que nós estejamos fortalecidos e em comunhão com Deus, para que então possamos realizar e executar tudo que essa vida demanda de nós, como pais, como mães, como profissionais, como amigos, como filhos, enfim, todas as demandas que a vida tem para nós. Então ele disse, olha, eu quero ficar sozinho, eu preciso de um tempo sozinho, mas vocês vão à frente de mim e eu vou me encontrar com vocês, não se preocupem. Os discípulos pegaram o barco e foram. E era uma distância que era para ser percorrida em 1 hora, mas houve uma grande tempestade, o vento estava puxando na direção contrária. E uma viagem que era para durar 1 hora, durou horas e horas. E quando Jesus, então, resolveu caminhar até eles, já era a 4ª vigília. A hora era dividida, ou a noite era dividida em vigílias, né? Então, cada vigília tinha 3 horas. Então, a primeira vigília era das 6 às 9 da noite, a segunda vigília das 9 às 12 da noite, à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3, e então a 4ª vigília das 3 às 6. E a Bíblia diz que Jesus foi até eles na 4ª vigília, ou seja, eles passaram a noite toda lutando contra aquela tempestade, tentando chegar do outro lado. E Jesus começa a caminhar sobre as águas. E quando Jesus chega perto deles, eles ficam com medo. Eles pensam que é um fantasma. E Jesus diz, não temam, sou eu. E Pedro disse, se é você, Jesus, me permita então caminhar sobre as águas e ir até você. Então Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, feliz da vida, impulsivo como ele era, né? Vamos lá, é comigo mesmo. E aí, de repente, ele começa a olhar para aquela tempestade toda, visualiza aqui comigo, relâmpagos, o vento, ondas grandes, e ele se apavora, e ele pensa assim, meu Deus, no que eu me meti? Por que eu fiz isso? E aí, quando ele se distrai com todo esse ambiente terrível, ele começa a se afogar, e Jesus então o puxa pela mão e diz, por que você tem tão pouca fé, Pedro? Né? Então, que insights a gente pode tirar dessa história? A gente pode tirar dessa história algo similar do que a gente tirou da parte anterior, não é? Todo o poder está em Jesus. E se a gente coloca a nossa fé nele, e se a gente mantém o nosso foco nele, é possível fazer coisas fantásticas e inimagináveis. Não pelo nosso próprio poder, mas pelo poder dele que em nós opera. Então, se a gente mantiver o foco nele e a fé, a gente vai longe. Mas se a gente começar a olhar para as circunstâncias ao nosso redor e começarmos a ver as coisas com os olhos humanos e à luz da nossa humanidade, aí a gente começa a se dar mal na vida. Aí a gente não consegue realizar a plenitude que a gente poderia se a gente tivesse firmado na nossa fé em Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. E aí o capítulo termina citando alguns dos milagres que Jesus fez em Genezaré. E ele fez muitos milagres lá, muitos simplesmente queriam tocar nas vestes dele. E esse é um contraste muito grande com a forma que o
o capítulo 13 termina, onde ele não foi capaz de realizar muitos milagres por causa da falta de fé das pessoas. Então, o que a gente tira dessa última parte aqui de Mateus 14? Que a nossa atitude em relação a Jesus e a nossa fé em relação a Jesus pode liberar a cura e a atuação de Jesus na nossa vida ou pode bloqueá-la. Jesus não invade a vida de ninguém. É preciso que você busque a Ele, que você queira, que você acredite nele, que você o honre, para que então Ele faça maravilhas na sua vida e você possa experimentar a plenitude de Cristo em você. A Bíblia é uma coisa muito interessante. A Bíblia, ela nos fala, às vezes, no mesmo versículo, de formas diferentes, de acordo com o momento em que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de perguntar para você, qual parte de Mateus 14 falou mais forte ao teu coração hoje, nesse momento? O que você aprendeu dessa parte? Como você precisa transformar a sua vida para que você possa experimentar mais de Deus na sua vida? Qual é o problema que você está enfrentando? O que tem afetado o seu coração? É a injustiça dos homens? É a falta de fé na sua própria capacidade e essa sensação assim de escassez na sua vida, de que você não tem o suficiente para prosperar e para fazer o que você tem que fazer? É o medo e a falta de fé que estão emperrando a sua vida? Ou é a sua atitude de descrença, como foi o caso dos nazarenos, que está emperrando a sua vida com Jesus? Eu quero que você reflita e que você pense, como é que eu vou colocar em prática o que eu aprendi hoje na palavra de Deus? É muito bom a gente entender intelectualmente, né? Mas mais importante do que entender intelectualmente a palavra de Deus é realmente refletir e aplicar nas nossas vidas. Como é que eu posso crescer hoje através do que eu aprendi na palavra de Deus em Mateus 14 hoje? É nisso que eu quero que você pense. Foi um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Desejo a todas vocês um excelente dia e que Deus nos abençoe a todos.